Olá, internautas, amigos telespectadores da nossa TV Cidade SL, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. E hoje, retornando, aos nossos estúdios aqui com muita satisfação, com muito prazer e carinho, o nosso amigo aqui, Geraldo Neri, já nosso, como se diz, já é de casa, não é? Uma das primeiras entrevistas que nós fizemos foi contigo, né? Foi. Lá em janeiro, fevereiro, né? Foi lá no começo da TV. Maravilha. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, Pablo. Obrigado à família que mais uma vez, me acolhe aqui para falar um pouquinho com a juventude, falar com todo o povo de São Lourenço e região, quiçá de todo o Brasil. Com certeza, a internet não tem fronteiras, né? Sim. E o Geraldo, como as pessoas que acompanham a nossa programação já conhecem, ele é terapeuta, é coaching e palestrante, não é? Já há muitos anos desenvolve aí um trabalho muito importante de terapia, cuidando da mente de pessoas, né? Já passaram por ele centenas de pessoas, né? Desde jovens, adultos, né? De ambos os sexos. E basicamente, Geraldo, no que a terapia difere da psicologia? As pessoas confundem isso, não é não? Confundem. E aí, qual que é a diferença? Para começar, né? Para começar, a terapia, ela é uma forma mais simples de trabalho. Uhum. A psicologia precisa de uma faculdade de 4, 5 anos. A terapia não, o terapeuta ele faz basicamente um curso e já se torna um terapeuta. Aí ele vai, durante a vida dele, empenhando, e como eu já tinha estudado 8 anos em Ribeirão Preto, para mim foi muito mais fácil, porque bastou fazer um curso e me tornar esse terapeuta que eu sou. Mas eu já trazia uma bagagem lá de trás do trabalho que fizeram de formação comigo, né? Sim, sim. E no caso, por exemplo, assim como na psicologia, né, o terapeuta ele usa de algumas, digamos assim, ferramentas, né? Sim. Dependendo dos casos, é claro, né? E dentre essas ferramentas, uma que nós já havíamos conversado lá em outro programa, que sempre é um tabu na mente das pessoas, é a hipnose. Sim. Não é? Então, apenas para os nossos telespectadores aí se posicionarem, qual que é a sua ligação, né? Como que você aplica? Porque a hipnose ela ficou muito, digamos assim, taxada, porque a gente vê esses programas sensacionalistas de auditório, aonde o hipnólogo, né? Ele coloca as pessoas em transe e começa a fazer delas gato e sapato. Sim. Né? Como que é? É assim mesmo? Não. Não é assim, se né? a gente for ver na história da hipnose, lá no passado, a primeira vez que existiu hipnose, que começou um trabalho, era a hipnose clínica. Então foi isso em 1800 e alguma coisa. Aí depois, em 1927, um médico chamado Milton Erickson, ele começou a fazer hipnose no consultório dele, porque ele ficou paraplégico e não tinha como exercer a profissão de médico como, assim, no trabalho do dia a dia, sabe? E aí ele falou assim, eu preciso somente de 2 cadeiras para fazer o meu trabalho. E ele inventou a hipnose ericksoniana. Só que, quando eu me tornei terapeuta, eu também comecei a trabalhar com hipnose ericksoniana, porque foi aqui eu estudei, aqui eu me formei. Mas eu acabei conhecendo há um ano atrás um professor de Jaú, São Paulo, e ele, brasileiro, ele também inventou uma técnica. Então existem 3 técnicas de hipnose no mundo, que são essa que Blunt fez lá em 1800 e tal, a do Milton Erickson, e agora do Brasil, esse professor Luiz Crozera. Correto. E ele inventou uma técnica que é inovadora. E eu estou colocando já em prática, já faz quase um ano, e eu tenho visto muito resultado.
Uhum. E eu gostaria de falar um pouquinho dela, porque eu sou apaixonado por essa técnica, Com certeza. que é a hipnose condicionativa. Pois não. A hipnose, primeiro, a palavra hipnose, desmistificando, né, como você disse, hipnose significa sono. Isso significa relaxamento. Então, o medo que as pessoas têm da palavra hipnose tem que ser tirado do meio do povo. Tem que ser tirado isso da boca do povo. Porque hipnose, você chega no consultório e relaxa, e eu faço a técnica com você e falo assim, você fez hipnose. A pessoa tem muito paciente que chega para mim e fala assim, Geraldo, quando é que nós vamos fazer uma sessão de hipnose? Eu falo assim, nós já fazemos todas as vezes que você veio para terapia, eu faço hipnose com você. Quando eu peço para você relaxar e vou trabalhando na sua mente, eu estou fazendo hipnose com você. Correto. Aí a pessoa fala assim, sério? É verdade, eu já trabalho com essa técnica faz tempo com você. Então, condicionativa por quê? Ele inventou isso porque ele era professor de computação. Certo. Então as pessoas levavam um computador para o Luiz Cruzeira formatar. E ele falou assim, se eu consigo tirar vírus do computador, limpar a sujeira do computador, e ele começou a trabalhar como professor também na mente das pessoas. Então ele associou as duas coisas. Olha que interessante. O trabalho na computação com e o trabalho clínica, né? de hipnose condicionativa. Porque ele fazia com os alunos dele assim, um relaxamento, e a pessoa não precisa, ela não fala absolutamente nada. Entendeu? Então, aquela técnica que eu usava antes, há 3 anos atrás, hoje em dia eu chamo de sofrologia. Porque eu fazia o paciente sofrer. Entendeu? A do Milton Erickson, ela faz você sofrer. Por exemplo, você fala assim, eu sofri um acidente na Dutra em 2003. Aí, a primeira técnica que eu trabalhava, eu fazia você reviver aquele acidente. Falava assim, olha, relaxa. Imagine você dentro do carro, na Dutra, de repente acontece um acidente, aí vem o socorro para te socorrer, eu fazia você sofrer de novo. Daí, muitas vezes, a resistência de muitas pessoas, sim, não é? Sim, porque a pessoa chorava na sessão de terapia, porque ela reviveu o sofrimento. Sim. Agora, essa técnica nova não precisa disso. Basta ela me falar na entrevista, na anamnese que eu faço primeiro com ela, sim, ela vai falar assim, sofri um acidente em 2003. Para mim basta. Aí o restante... Porque aí eu vou lá eu abro um link na mente dela e tiro aquele trauma do acidente de 2003. Eu condiciono a mente dela. Sem aquela sensação, aquele sofrimento. Sem novamente. O sofrimento. Que interessante. Então, tipo assim, a outra eu levava meia hora para fazer, essa eu levo 10 minutos. Olha. Porque a pessoa relaxou, o difícil é relaxar. Porque, primeiro, a pessoa chega para uma sessão de terapia, ela precisa ter confiança no terapeuta. Sim. Então, você manda ela relaxar, a primeira coisa que eu percebo que a pessoa está relaxada é no movimento dos olhos. Se os olhos continuam piscando, é porque a pessoa não está relaxada. Quando para de piscar, é o sinal para mim, terapeuta, de que ela está prontinha para receber. Correto. E segundo, a pessoa tem que querer. Então, se ela marca uma sessão de terapia comigo, eu falo assim, você quer? Se você quer, eu posso te ajudar. Porque você sabe que o terapeuta não faz absolutamente nada. Sem consentimento. Eu não sou pai de santo, eu não sou curandeiro, eu não curo ninguém, eu não faço nada. Eu sou apenas um instrumento que vou indicar caminhos. Eu, Geraldo, eu falo assim, eu gostaria de encontrar um Geraldo para me ajudar. Porque até agora aqui em São Lourenço eu não encontrei um Geraldo Neri para me ajudar. Então, Geraldo Neri, por enquanto, só tem eu que faz essa técnica aqui em São Lourenço. Sim.
Interessante, né? Agora, dentro disso, e com relação à regressão, como que a hipnose ela leva à regressão? A regressão já é um outro tipo de técnica, talvez mais profundo, enfim. Muito bem. Eu uso a técnica de regressão juntamente com a hipnose. A regressão ela tem que passar pela hipnose, o caminho é o mesmo? Não. São duas coisas distintas. Totalmente distintas. Sim. Correto. Eu gosto de fazer a regressão na pessoa porque nós trazemos traumas da barriga da nossa mãe. Porque a idade que eu tô hoje, 49 anos, prestes a completar 50 anos. E quantos traumas eu não trago nessa minha jornada? Sim. Não é? Sim. Eu não sei como que eu fui gerado. Eu não sei se eu fui gerado na droga ou na pinga. Eu não sei, eu não conheço, eu não conversava com meu pai sobre isso. Sim. Então eu não sei como que eu fui gerado. Então pode ser que o trauma que eu tenha hoje, eu traga da barriga da minha mãe. De trás. Porque hoje em dia as pessoas, elas fazem assim, ficou grávida, passa a mão na barriga e fala eu te amo para criança. Isso, tem todo aquele carinho. Mas a nossa turma lá de trás, os nossos antepassados, assim, não era assim não. Mesmo na hora da concepção, vem cá, vamos pro quarto, é agora. Havia uma coisa mais rude, né? Mais Sim, rústica, né? sim. Se é a palavra, né? Às vezes o marido chegava em casa bêbado e falava assim, vem mulher, é agora. Teve até uma série de televisão que havia um personagem que fazia isso, né? O saudoso José Wilker. Sim, sim. Vem cá que eu vou te usar. Isso, verdade. Então, nós trazemos esses traumas desde a barriga da mãe. Então, eu trabalho também essa área de regressão na concepção. Porque, às vezes, tem paciente meu que chega... Às vezes, a gente chega a trabalhar 5 sessões até 10 anos de idade, porque são tantos os traumas que a pessoa começa a chorar na hora ela começa a revive tudo aquilo. Ela revive sem sofrimento, porque não existe mais a sofrologia. Mas na regressão, ela fala assim, puxa, eu preciso perdoar minha mãe. Porque quando você estava fazendo regressão comigo, eu percebi que a minha mãe, eu tinha um bloqueio com a minha mãe. E eu não sabia. Ou então eu tinha um bloqueio com meu pai. Agora, quase todo mundo carrega algum trauma, né, Geraldo? É quase impossível não se carregar traumas. Eu diria para você que todos nós em diferentes graus, em diferentes situações, mas eu falo porque eu trabalhei muito tempo com jovem também, não só na escola, mas grupo jovem, e a gente percebe isso. E eu sempre fui muito ligado a esse assunto de psicologia, eu gosto, né? E a gente percebe, todo ser humano, ele tem um trauma, ou vários, né? Ou mais de um, de repente. Sim. Então, eu associo a mente da pessoa como uma panela de pressão. Porque ela tem uma hora que soltar o vapor. Senão explode. Senão ela explode. Entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos aí eu tenho que voltar na panela de pressão. Não, tem tudo a ver com essa panela de pressão. Tem, sim. Então nós vamos encerrar esse bloco, porque já no próximo, batendo esse gancho, aproveitando, aliás, esse gancho, nós vamos abordar algumas questões a nível, né, de nossa cidade, né? E vamos tentar, né, descobrir ou tentar, de repente, diagnosticar um caminho por que está se levando a isso, não é? Nós voltamos daqui a pouco, em 1 minutinho só, já. TV Cidade SL, Cidade Entrevista.
bem, internautas, telespectadores, amigos da nossa TV Cidade SL, retornamos aqui com o nosso Cidade Entrevista, hoje recebendo com muito prazer, com muita satisfação, nosso já de casa, né, amigo Geraldo Neri, ele que é terapeuta, é coaching, palestrante, trabalha com terapias, trabalha na saúde da mente, né, e nós havíamos anteriormente falado, né, no bloco passado, Geraldo, que as pessoas têm necessidade que a nossa mente funciona como uma panela de pressão, né? Uhum. Eu achei essa comparação mais do que oportuna. E às vezes a mente, numa situação de extrema pressão e sem aquela puxadinha de válvula, uma panela pode explodir. Sim. E isso muitas vezes se manifesta de forma bem agressiva, né? Para consigo, às vezes para com os outros, né? Entrando mais propriamente nessa realidade, nós estamos vendo em menos de um mês, nós estamos já com quase 11 casos de suicídios aqui em São Lourenço, né? E isso eu tenho notado nas redes sociais que vem preocupando, alarmando, inclusive os poderes públicos, né? Eu já estou sabendo aí que a Prefeitura Municipal está desenvolvendo um trabalho bem sério, junto às escolas, Uhum. e os agentes de saúde e ação social também estão desenvolvendo um trabalho bem investigativo junto às famílias e tal. Como que você analisa, né, essa situação, né? Porque, tirando a questão de 1 ou 2 adultos que tentaram, né, que suicidaram agora recentemente, nós percebemos que isso tem afetado por demais a população jovem. Não é? Na sua opinião, como que você avalia mais ou menos isso aí? A panela de pressão está começando a fazer fumaça. Panela de pressão. Eu diria que a panela de pressão ela está explodindo. Porque eu escuto falar sobre esse assunto desde quando eu comecei como profissional da terapia. Uhum. Então eu escuto o paciente falar que pensa em morte, Uhum. que pensou em suicídio há 4 anos atrás. Então, na minha mente, não é há 15 dias, não é há um mês que eu escuto isso. Uhum. Só que agora, ultimamente, nós estamos vendo aí acontecer Quase um surto, né? um surto. É um isso. surto, né? Com certeza. Mas eu já ouvi da boca de gente, de advogados, sabe, de pessoas que você fala assim, não é possível que essa pessoa já pensou em suicídio. E pensou. Uhum. Mas o que tem por trás de um suicídio? Muitas vezes o jovem, o adulto, ou até mesmo a gente pensa que idoso não suicida, mas também suicida. Sim. Sabe por o que acontece? É que não é colocado no atestado de óbito. Certo. E eu falo mais ainda, abrindo a mente de uma população, da rede pública, falta diagnóstico. Correto. Tem muita gente jovem que está sendo medicado, por exemplo, por um clínico geral e tomando remédio de tarja preta. Meu Deus. Então perigo vai no isso aí. pediatra e fala assim, olha, eu estou com depressão. O pediatra passa um remédio de tarja preta. Vai no oculista, o oculista passa um remedinho de tarja preta e está tratando depressão. E às vezes não tem nada disso, às vezes tem uma bipolaridade, tem um transtorno por trás ali, Interessante. que talvez ele precisaria de um psicólogo, ele precisaria de uma psicoterapia, uma ajuda mais específica. Sim, mas ele vai mascarando o problema. Então, e também a juventude, a maioria do povo de hoje, tem medicado através de álcool e drogas. Muito. Sabe? Muito. Eu tô triste. Vai lá. Eu vou lá no bar, tomo 5 cervejas e volto para casa eufórico. Então eu dei uma melhorada. Isso não deixa de ser um tarja preta. Sim. Que lá na frente vai gerar, como todo tarja preta, consequências muitas vezes desastrosas. Quando não bem administrada, sim.
Porque remédio, a gente pensa que vicia, mas o remédio não vicia. Não vicia? Não vicia o remédio antidepressivo. Ah, sim, sim. Ele não vicia, não. E muitos dos que vão lá para fazer terapia comigo, eu falo assim, ó, ele chega lá falando assim, eu tô com uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, aí é hora de eu usar a hipnose. Uhum. Eu tiro da mente dele o foco da ansiedade, da tristeza, da angústia, da mágoa e coloco o contrário. Ou seja, é uma aversão àquele sentimento dele. Correto. Então está faltando diálogo. O diálogo dos pais com os filhos. Porque o pai tem vergonha, por exemplo, de chegar no filho e falar assim, filho, você não pode continuar ficando no seu namoro. O filho vai pegar uma raiva do pai. Ué, meu pai falando que eu não posso ficar com a minha namorada, com a minha noiva? Então, se o pai ou a mãe falar assim, olha, na minha época, lá atrás, eu também já ficava. Sim. Só que é uma outra maneira de falar. Ele ficava no bar até tarde, ele ficava no jogo até tarde. Eram entendeu? outros ficar. Então esse ficar, o pai tem vergonha, tem que desmistificar isso, ele precisa dialogar com o filho, com a filha, falar claro com eles, porque hoje em dia eu percebo no consultório que os filhos estão tomando o lugar dos pais. Ah, mas isso, você falou aí um ponto que é realmente verdade, realmente... Eu percebo isso, eu trabalhei com jovens em escolas, nós percebemos que está havendo uma certa inversão, né? Os pais hoje, a grande verdade, né, Gelson? Não sei se talvez você há de concordar comigo e de repente o senhor, a senhora aí que está acompanhando, especialmente o país, né, o Brasil, nós estamos cercados de tantos modismos, na minha opinião, desculpe a palavra, nojentos, hipócritas, que a família cada vez mais está deixando de ser família. Sim. A família cada vez mais está tendo ação como família, né? Você falou a questão aí da falta de diálogo. O filho chega em casa, por exemplo, houve até uma novela que tratou disso, né? Essa que é a última que acabou agora das 9, abordou a questão da baleia azul, que era aquela porcaria de jogo, me desculpe a palavra, mas tem certos joguinhos aí que estão assediando os nossos jovens, que, com o perdão da palavra, são gerados lá no quinto dos infernos e sobem para a terra e vão tomar conta de grupos, de mentes vazias que começam a esparramar isso nas redes sociais. Sim. E a criança, no caso da novela, ficava direto no quarto se trancando, quando dormia com o celular direto do coisa. Então, realmente você falou uma coisa que é certa. O distanciamento de pais e filhos, ele está cada vez maior. Sim. Né? Na nossa época, havia um certo tabu, né? Em conversar sobre sexo. Hoje, eu acho que isso não só não mudou, como aumentou o distanciamento. Hoje os pais não só não conversam abertamente sobre sexo com os seus filhos, olha, alertando bem aí, não é iniciação pedófila, não. Claro. É conversar de pai para filho, de mãe para filho. Ensinar o que é isso, o que é aquilo, de uma forma normal. Não é igual um vídeo de um vagabundo que eu vi esse tempo atrás no Facebook, com uma menininha do lado falando coisas absurdas. E você via que a menina estava constrangida. Né? Então, eu acho que você tocou realmente no assunto. Então, Pablo, eu acho que o suicídio, ele é o quê? É a panela de pressão que explodiu. Porque quando a panela explode, o fogão, ele destrói. Já era. Ele fica até o sinal do feijão para todo lado na casa. No teto fica cheio de feijão. Geralmente o fogão afunda, né? O feijão afunda e o feijão vai tudo pro teto. Então, na minha maneira de ver, o suicídio é isso. Ele é um pedido de socorro. Tá? Então, é uma juventude que está precisando de socorro.
E eu tenho me colocado à disposição. Ontem eu coloquei à disposição. Aqui em São Lourenço não existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. São Paulo tem. E eu coloquei à disposição o meu telefone, coloquei na internet. 10 pessoas desabafaram. Olha só, já é um começo. Entendeu? Então a pessoa falou assim, Geraldo, eu tô ligando, não quero me identificar, mas eu também já pensei em suicídio, porque eu tô com esse problema. Aí eu escutei, tudo bem, pronto, desligou o telefone. Quer dizer, menos um que vai fazer uma besteira dessa. Pois é, conseguiu uma vida, né? Porque teve alguém que ouviu. Então, se os pais fizessem isso, com certeza muita gente estaria salva hoje em dia por aí. E outra coisa que eu não gosto de ver na rede social é o pessoal associando que toda pessoa que esses aí que tem suicidado é depressão. Nem sempre tem a ver. Magoa a família, sabe? É triste, porque é uma dor insuportável para a família e falar assim, o meu filho não tinha depressão. Mas eu digo diferente, o seu filho não tinha depressão, talvez ele tinha uma bipolaridade. Sim, que é porque totalmente diferente. O transtorno bipolar, ele leva muito mais ao suicídio do que a depressão. Porque o bipolar, ele acorda com humor bom, no meio do dia ele já mudou de humor, e à noite ele está com outro tipo de humor. Quer dizer, existe uma variação. Sim. Aí quando ele vai para a terapia, eu ensino para ele o seguinte, você precisa de autoestima. Aí ele fala assim, eu coloco o espelho na frente dele e falo para ele, olha no espelho. Porque nós precisamos disso. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu falei para você, a minha autoestima ontem, ela estava lá embaixo. Eu fui cortar cabelo e fiz uma titica no meu cabelo. Aí eu tive que correr atrás para ver se alguém consertava meu cabelo. Então a minha autoestima, essa autoestima é essa de U, não é? Auto, A-U-T-O. Só que eu acho que o pessoal em casa vai entender que a maioria da juventude está precisando de autoestima, com L. A estima que vem do alto. Sim, isso sabe? É importante. É o pai, a mãe, colocar para o filho assim, eu amo você, eu gosto de você. Você está triste, meu filho? Desabafa com a mãe, desabafa com o pai. Sim. Você tem um amigo, porque 1 minuto que eu sinto raiva, a minha mente leva 6 horas para produzir hormônios para repor o que perdeu em 1 minuto de raiva. Caramba! Então, às vezes a pessoa ela faz uma besteira dessa de acabar com a vida por 1 minuto. Porque ela fica ruminando. Ela fica ruminando. Como a vaca fica. Ela come, depois ela fica ruminando o que ela comeu o dia todo. Então, às vezes o jovem, ele está magoado em casa, ou está magoado na escola ou com os amigos, ele fica remoendo aquilo. Não põe para fora, não desabafa. Ele não desabafa. Então, é interessante desabafar sim com um amigo. Mas como o abraço de casa não tem. Sabe, porque se ele desabafar com um amigo, talvez o amigo tenha uma mente aberta e fala assim, você sabia que tem um terapeuta chamado Geraldo Neri na internet aí que pode te ajudar? É vero. Olha, tem um psicólogo tal que pode te ajudar? Eu já passei por experiência assim, de amigos que vieram desabafar comigo. Porque às vezes em casa não havia espaço, não havia abraço, não havia abertura. Entendeu? Agora eu vou te mostrar dentro disso aqui, tá aparecendo aí pro pessoal. Olha o que está circulando nas redes sociais. Já conhecia isso aí? Mais ou menos. Como se enforcar. O telespectador está vendo isso em casa. Pablo, mas na internet tem tudo. Não, mas eu digo assim, olha que absurdo, Geraldo. Porque a figura é de uma criança, de uma menininha. E se você analisar bem, olha que coisa interessante. Ela está fazendo todo o procedimento
E até o momento em que ela chuta o banquinho, ela está rindo, sorrindo. Uhum. Como se, entendeu? Fosse uma coisa legal, boa de se fazer. E então, quer dizer, aí nós vamos entrar naquela. A falta de abraço, de acolhida em casa, a falta desse diálogo em casa, muitas vezes abre um precedente para o mundo vir abraçar. O mundo que eu digo no sentido pejorativo, negativo. Aí acontecem essas coisas que a gente vê. O jovem vai para onde? Para a internet, porque as coisas estão, não sei se você reparou, mas o ser humano ele está ficando, parece que mais frio, mais automatizado, não é? As pessoas hoje não se comunicam mais conforme nós estamos aqui, olho no olho, tete a tete, o calor humano. Não, hoje está muito virtual. Namoro virtual, nunca vi uma coisa dessa. Eu tenho um amigo que vai ficar noivo, aqui em São Lourenço, vai ficar noiva agora, semana que vem. Ah, quanto tempo você namora? Ah, já vai fazer 1 ano. Beleza. E ele é daqui? Não, ele é de Fortaleza. Ué, mas ele vem direto? Não, a gente conheceu pela internet. Pela internet eu posso ser qualquer um que eu quiser. Claro, na internet tem tudo. Se a pessoa digitar lá no Google, por exemplo, 10 maneiras de suicidar, ela vai encontrar. Ela vai encontrar. Então, tem tudo. Então, nós precisamos também vir para o meio de comunicação, falar desse trabalho nosso, tem que falar que existe. Eu ainda não consegui encontrar em São Lourenço alguém que faça o trabalho que eu faço. Eu também desconheço. Sabe? E tem um médico em São Lourenço que encaminha paciente para mim, ele fala, o único terapeuta cognitivo que eu conheço está em Varginha. Então, agora que eu conheci um policial, ele está se formando, terapeuta também. Então, nós seremos 2 aqui na região a fazer esse trabalho. Então, hoje em dia, eu também posso dar curso. Sabe, eu fui preparado para isso. Sim. Então, um curso de 30 horas, eu tenho ensinado pastor, padre, eu tenho ensinado médicos, eu tenho ensinado advogado a trabalhar a terapia dentro do trabalho deles. Entendeu? Eu tenho ensinado pais que vão para terapia, não porque eles estão precisando de terapia, mas para aprender e trabalhar com o filho. Correto. Sabe? Então, o jovem que está assistindo nós agora pela TV Cidade SL, não desista da sua vida. A sua vida, ela é muito importante. E a sua ajuda vem do alto. Aterriça, meu amigo. Você tem que aterrissar. Cai na real, né? Cair na real. A sua vida é importante, a sua vida tem valor. Não vá pela cabeça de 2, 3, porque se 2, 3 quiser cair no buraco, não vá junto. Porque senão você vai para lá, para a terra dos pés juntos, e os outros vão ficar sozinhos, os outros vão ficar. Os outros vão ficar. E isso aí tá virando uma jogada entre a moçada, viu? Tá virando joguinho. Eu tô sabendo de um caso que aconteceu agora essa semana, nós estamos gravando hoje, sexta-feira, de um grupo de colegas que começaram a armar entre si para se suicidarem. Tá? Como joguinhos infantis, como coisa de criança. Só que o que aconteceu? Os outros colegas saíram fora e ele foi. Então, é muito complicado isso aí, bastante complicado. Sim. Agora, numa coisa que a gente precisa, que você falou, questão do alto, eu particularmente, eu vou abrir o jogo aqui para todo mundo, né? Eu não frequento igreja nenhuma, não frequento, tenho motivos para isso, certo? Aqui em São Lourenço, aconteceu um negócio muito desagradável, mas tudo bem. Mas eu não perdi o vínculo com Deus, isso aí não. Claro. Teve uma época que eu até tentei ser um ateu, mas é impossível você. É uma coisa que puxa ao contrário. Então, não consegui. Frustrei. Eu atendo um paciente ateu lá, ele é muito engraçado. Ele fala assim para mim, não adianta você vir com conversa porque eu sou ateu. Aí na hora dele ir embora ele fala assim, tchau Geraldo, fica com Deus. Aí eu falo assim, ô ateu de meia tigela. Sabe? Porque, ele olha, não consegue ser ateu. Não, ele não existe. Tenta, mas ele não consegue. O ateísmo é uma coisa muito assim, para ser ateu mesmo, eu conheço pouquíssimos, raros.
Porque a maioria diz que é ateu, mas na verdade é agnóstico, ou seja, Sim, tem sim. birra com relação às religiões, não Sim. com Deus. Eu hoje em dia, eu sou terapeuta cristão, mas eu não carrego bandeiras de religião. Tá certíssimo. Eu sou de todas as religiões, por isso eu atendo todas as religiões. Eu tenho um paciente que ele é impressionante, ele é do candomblé, Uhum. mas ele é fantástico, ele tem uma mente espetacular, sabe? E tem um amor pela vida, e é uma pessoa que fala assim, esse teria todos os motivos para fazer uma besteira dessa. Complicado, né? Mas ele falou assim, eu faço terapia para isso, porque eu não quero me juntar àquela turminha que vai me levar para o buraco. Porque depois eles ficam e eu vou. E inclusive dentro disso, infelizmente, o nosso tempo se esvai. Ah, Olha, gente, ainda ficou bastante coisa de fora que é impossível tratar dentro de 30 minutos, né? Não tem como. Mas por outro lado é bom que fica aquele gostinho de volta, né? claro. Vai voltar, tá? Inclusive, a partir dessa entrevista, eu já havia conversado com o Geraldo, nós vamos dar início a uma série de entrevistas abordando essas questões e trazendo outras pessoas de outras áreas cujos pontos de vista, no final, tudo contribui para uma coisa só, não é? Agora, uma coisa importante, Geraldo, que você talvez há de concordar comigo. Eu acho que o que está faltando hoje no mundo para as pessoas, estão tentando tirar ele, estão tentando abafá-lo, estão tentando bani-lo da vida social e só estão se desgraçando. O que falta hoje para as pessoas é Deus. Existe um sistema maldito, me desculpem a palavra, que está trabalhando pelo fim das famílias, Sim. está trabalhando pelo fim da espiritualidade, do conceito de Deus, sob uma capa de política. Então, pai, mãe, você não precisa ser uma beata, uma carola de igreja, não é? Dessa ou daquela denominação. Mas dê duas coisas importantíssimas para os seus filhos, para que não aconteçam exemplos trágicos como esse. O primeiro é Deus, o segundo é amor, família. Sim. A família não pode acabar, porque senão acaba acontecendo isso que nós estamos vendo. Nós vamos encerrar o programa daqui a pouco. Eu vou colocar um vídeo que você vai ter a oportunidade de assistir. Um vídeo simples, infantil, mas eu acho que as pessoas vão captar a mensagem, entendeu? Falando sobre essa questão espiritual, religiosa, que deve se iniciar desde quando a criança é criança, não é? E eu acho que está faltando justamente hoje uma coisa assim. O secularismo, o mundanismo está entrando nas famílias, infelizmente. Para fechar esse nosso momento aí, Pablo, eu gostaria de deixar um recado para todos que nos assistem, que eu falo que o meu consultório é o lugar onde se pensa alto, sabe? Porque às vezes as pessoas, o jovem, ele tem medo de desabafar. Porque às vezes é uma coisa tão profunda e ele fala assim, eu não vou desabafar com um amigo no bar, eu não vou desabafar na escola porque senão vão rir de mim. Então, o meu WhatsApp, eu arrumei 2 telefones com WhatsApp. Já está aqui. Porque eu coloco à disposição mesmo. Ontem quase que eu fiquei doido, eu fui dormir mais de meia-noite, porque era o WhatsApp que não parava. Mas é reconfortante, né? É reconfortante você ir deitar e falar assim, graças a Deus eu pude ajudar, porque pessoas desabafando, sabe? Todos, é pai, é mãe, é professor, não tem esse nem aquele. É todos os seres humanos. Que bom. Então, todo ser humano deveria procurar, pelo menos uma vez no ano, uma sessão de terapia. Porque o meu diferencial está aí. Eu não gosto de doença. Eu gosto de saúde. E eu não entro nessa turma da saúde que fala assim, mas eu prefiro a doença porque senão eu não tenho trabalho. Enquanto tiver doença, eu estou com o meu emprego garantido. Eu não. Você vai fazer uma terapia comigo, eu falo assim, se você se entregar de corpo e alma nessa sessão de terapia,
uma sessão basta. Para cura. Você não precisa voltar mais. Excelente. Então, às vezes a pessoa precisa de 3, 4, 5, não porque o terapeuta quer, mas porque ela não se entregou na primeira, nem na segunda, nem na terceira. E aí precisa de 5 sessões. Sim. Mas quando ela fala, eu quero... E um outro fato interessante, né? Porque não adianta o pai chegar lá para mim e falar assim, eu gostaria de fazer alguma coisa pelo meu filho. Pergunta para ele, você quer? Eu pago uma sessão de terapia para você. Maravilha. Ele vai desabafar com o pai e a mãe. Fala assim, pai, já pensei numa besteira dessa, já pensei em terminar com a minha vida. Mas não faça isso. Viva a vida, meu amigo. A vida é para ser vivida. Eu falo de vida para você, eu não falo de morte. É isso aí. Por isso que eu estou aqui hoje, para falar para você, a sua vida tem valor. Com certeza. E muito vale valor. A pena viver. Com certeza. Geraldo, muito abraço obrigado para você. Esperamos você numa próxima oportunidade. Estarei aqui. Vai voltar. Porque aqui eu me sinto um consultório da família. Opa! Com certeza. E nós vamos ao longo, a partir dessa entrevista, conforme eu falei, nós vamos trabalhando, né? Eu acho que se esse meio de comunicação nos foi dado dessa forma, é para a gente poder servir a comunidade da melhor forma possível. E com certeza, para nós também é um grande prazer. Fique conosco, nós vamos trazer mais programas sobre esse assunto. Agradecemos a sua audiência, agradecemos aí acompanhar esse nosso programa. Voltamos em breve, no próximo Cidade Entrevista. Até lá! Viva! Isso aqui é o orégano, tá vendo? Tô com medo. Esse orégano, não precisa ficar com medo. O orégano são os vícios, a bebida, que o papai bebe muito, Você? o tio Léo, meu pai. são um papai seu. Então, isso aqui são os vícios do mundo, a bebida, a prostituição, a criminalidade, a bandidagem, a covardia, a maldade. O que mais, Márcio? Fala coisa ruim aí. Tá bom. Isso. Ladrão. E isso aqui, ó. Isso aqui é... Detergente. Não, é o Espírito Santo. Espírito Santo, isso aqui é Deus, ó. Tá vendo isso aqui? Meu Deus, que Isso aqui- Deus vai isso ajudar a aqui, lavar. Olha, escuta bem, isso aqui é o Espírito Santo, ó. E isso aqui somos nós. Acho não. O dedo somos nós e o detergente é o Espírito Santo. E isso aqui é as coisas ruins da vida. Olha o que acontece quando você coloca o Espírito Santo no seu coração. Olha o que acontece. Uau! O que você achou? Legal? Viu? Tá vendo como Deus é poderoso? Viu o poder de Deus, do Espírito Santo? Faz de novo.